Neste momento, vamos estudar o princípio da publicidade. Fala pessoal, aqui é o professor Mendonça, sou servidor judiciário e pelo site professormendonca.com.br compartilho com vocês de forma gratuita os melhores esquemas de estudo. E para não deixar de receber nossas aulas, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Hoje estudaremos mais um princípio expresso no artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da publicidade. Quando falamos em princípio da publicidade, falamos num dever de transparência da administração pública. Isto porque é direito do cidadão ter conhecimento daquilo que acontece no âmbito da administração, como, por exemplo, informações sobre registros administrativos e atos de governo. Isso está previsto lá no artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição. Mas por que a Constituição resguarda esse direito à informação, professor? O principal objetivo é possibilitar que o cidadão tenha conhecimento dos atos da administração pública e assim possa realizar uma fiscalização destes atos. Veja que, somente conhecendo o que o governo faz, é possível ao cidadão questionar a sua atuação e até buscar na justiça a anulação de algum ato que cause ou tenha o potencial de causar lesão ao patrimônio público. Outro efeito importante da publicidade é permitir que o administrado conheça as regras do Estado e, assim, possa cumpri-las. Imagina que o Estado crie um novo tributo. Somente após a publicação da lei, o cidadão saberá que tem o dever de pagar tal tributo. Perfeito, pessoal? É importante que vocês saibam que existem duas formas de transparência. Uma transparência ativa e outra passiva. Quando a administração pública age de ofício, ou seja, sem qualquer pedido, e publica seus atos conforme a sua rotina de publicação, estaremos diante de uma publicidade ativa. Exemplos disso são as publicações que são realizadas nos diários oficiais, nos sites institucionais e outros lugares que a administração utiliza para disponibilizar as informações sobre os seus atos, sem ninguém pedir, apenas para cumprir ali com o seu dever de transparência. Já a transparência passiva é aquela realizada pela administração mediante o pedido do cidadão. Eu posso, por exemplo, chegar na Receita Federal e pedir para que eles emitam para mim uma certidão negativa de débito fiscal. Ao emitir a certidão, a Receita estará dando a publicidade a uma informação que eu pedi e não uma informação que ela deva publicar espontaneamente na imprensa oficial. Entendido, pessoal? Seguindo então. Existem importantes previsões legais de instrumentos que garantem aos administrados o acesso à informação em respeito ao princípio da publicidade. Podemos citar, por exemplo, o direito de petição, que é um direito que toda pessoa tem de fazer pedidos diretamente ao órgão público. Pode chegar na prefeitura, por exemplo, e pedir a cópia de algum processo administrativo licitatório para que tenha acesso às informações do procedimento. O administrado também pode obter certidões de repartições públicas, como no exemplo que dei do pedido de certidão negativa de débito fiscal junto à Receita Federal. Outro instrumento importantíssimo para a efetivação da transparência no poder público é o habeas data, que é uma espécie de remédio constitucional que garante ao indivíduo o acesso à sua informação que consta de registros ou bancos de dados públicos. Se uma pessoa, por exemplo, solicitar informações sobre o seu cadastro no Serasa, que possui um banco de dados de caráter público, em caso de negativa por parte desta instituição de fornecer as informações, a pessoa poderá impetrar um habeas data e conseguir judicialmente o acesso a essas informações. Ok, pessoal? Agora, é preciso que vocês saibam que o direito à informação é uma regra, porém, não pode ser considerado um direito absoluto. Isto é, existem algumas exceções ao princípio da publicidade. Isto porque, por vezes, o sigilo se torna necessário para garantir outros direitos. O sigilo é necessário, por exemplo, para garantir a proteção à intimidade, honra e imagem das pessoas. O cidadão pode ter acesso a informações dos atos de gestão de um governador de estado, mas não pode exigir o acesso às informações da documentação pessoal do governador.
Também é necessário o sigilo de informações que possam comprometer a segurança da sociedade. Assim, é permitido o sigilo de operações em andamento da Polícia Federal, visto que o vazamento desse tipo de informação pode prejudicar a segurança da sociedade. Na mesma linha de ideia, é preciso que exista sigilo em casos que envolvam a segurança do Estado. Não há como se divulgar informações da inteligência das Forças Armadas, por exemplo, pois isso poderia afetar a segurança nacional se outros estados, tivessem essas informações. Tá joia? Vale trazer ao estudo do princípio da publicidade, pessoal, um caso polêmico que foi levado para julgamento no STF, que é o caso de divulgação no portal da transparência da remuneração de servidores públicos. Aqui há um conflito entre o princípio da intimidade e o princípio da publicidade. Se por um lado toda pessoa tem o direito de não ter as informações particulares reveladas, como o seu ganho de salário, por exemplo, por outro, há o interesse público da coletividade em ter acesso às informações sobre os gastos públicos da administração com o pessoal da administração. Para resolver essa questão, o STF decidiu que é legítima a publicação dos vencimentos dos servidores públicos. Porém, é proibida a divulgação de informações que não interessam à coletividade, como, por exemplo, o número completo do CPF, o endereço do servidor. Entendido até aqui, pessoal? Muito bem. Falamos até agora em princípio da publicidade como uma regra de transparência. Mas vocês precisam saber que a publicidade tem outra função muito importante, que é a função de dar eficácia aos atos administrativos. Mas tomem cuidado neste ponto, pessoal, para que não confundam o requisito de eficácia do ato administrativo com o requisito de validade. Ainda não abordamos aqui no curso os requisitos de validade do ato administrativo, mas vou dar um spoiler. Os requisitos de validade do ato administrativo são competência, finalidade, forma, motivo e objeto, o famoso COFIFOMOB entre os concurseiros mais calejados. Quando um ato administrativo é considerado válido, significa que ele está de acordo com o ordenamento jurídico, mas isso não quer dizer que possa produzir efeitos simplesmente por ser válido. Assim, para que um ato seja considerado eficaz, depende da formalidade da publicação. Entendi, professor. Então, todo ato administrativo deve ser publicado para gerar efeitos, certo? E errado, pessoal. Existem atos que, de fato, exigem publicação, mas existem outros atos que não dependem de ser publicados. Os atos que exigem publicação são aqueles atos que possuem efeitos gerais e externos, como a abertura de um concurso público, por exemplo. Também devem necessariamente ser publicados os atos que onerem o patrimônio público, como, por exemplo, um contrato administrativo que cause aumento da despesa pública. Por outro lado, os atos que não dependem de publicação para gerar efeitos são basicamente os atos internos da administração, que são aqueles que não têm qualquer potencial de produzir prejuízo ao patrimônio público ou a terceiros. Um exemplo disso é a ordem de serviço dada a determinado servidor público pelo seu superior hierárquico para a execução de uma certa atividade. Pessoal, agora, como de praxe, vamos resolver uma questão sobre o assunto. Essa é uma questão da CESP e ela diz o seguinte: a administração está obrigada a divulgar informações a respeito dos seus atos administrativos, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado e à proteção da intimidade das pessoas. E aí, certo ou errado? Depois do que vimos em aula, ficou fácil, né, pessoal? Como sabemos, são exceções ao princípio da publicidade as questões de segurança da sociedade e do Estado, e também a intimidade das pessoas. Logo, a questão está corretíssima. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Deixe seu like, compartilhe com os seus colegas esse vídeo, e vamos até a próxima aula.